Nos orgulhamos com a informação de que a Bíblia é o livro mais lido e mais vendido no mundo. Sim, temos razão para isso. É o livro cuja importância para a nossa civilização ocidental é incalculável. Somos um povo com raízes culturais nos mais profundos laços civilizatórios, embasado em valores que nos trouxeram até aqui como sociedade organizada. E isso devemos sim ao maior livro da história do mundo civilizado, a Bíblia. A Bíblia Sagrada, como o próprio nome já diz, é sagrada porque traz o balizamento religioso para a maioria esmagadora da população. É o firme fundamento da fé de aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas, ou seja, praticamente um terço da humanidade. Mas não é só isso. A Bíblia é um compêndio, além de religioso, também histórico e científico, e tem emprestado ao mundo o arrimo psicológico e filosófico com o qual é possível desvendar a nossa consciência como civilização. Já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas e, com quase 4 bilhões de cópias já distribuídas, tornou-se, de longe, o livro mais influente e importante para a humanidade. Certamente, mesmo que você não seja cristão, já teve contato com algum texto literário da Bíblia, pois suas páginas são recheadas de uma grandiosidade literária que torna-se impossível, mesmo ao mais cético, não conhecê-las. E se você é cristão, sabe o quão belo é o propósito da mensagem das Sagradas Escrituras e quão profundo e impactante o seu texto na nossa vida. O escritor Victor Hugo já dizia que a Bíblia é um livro que, desde a primeira letra até a última, é uma emanação superior, um livro que contém toda a sabedoria divina. Um outro escritor chamado Humberto Roden definiu a Bíblia como sendo a alma da humanidade cristalizada em livro. Ainda continuando com a palavra de grandes homens que ousaram falar deste grande livro, o escritor russo Fyodor Dostoiévski disse: "Eu vos recomendo ler a Bíblia toda." Chega-se à conclusão de que a humanidade não possui, nem pode possuir outro livro de igual significação. O filósofo Jean-Jacques Rousseau disse: "Eu confesso que a majestade das Escrituras me abisma e a santidade dos Evangelhos fala ao meu coração." Tudo isso é muito bonito para ouvir e rejubila nosso coração de crente na palavra de Deus. Mas há algo que passa batido e que às vezes desconhecemos sobre a Bíblia. Sim, a história da Bíblia tem um lado sombrio e obscuro. E isso tem a ver com o legado de sangue que muita gente pagou para que ela chegasse até nós. Este livro, com tantas definições maravilhosas já citadas aqui, já teve seus momentos de infortúnios. E para que ela chegasse bonitinha até os nossos dias, muita gente pagou o preço. Para falar bem, muita gente ainda paga o preço. A Bíblia não é apenas o livro mais vendido no mundo, é também o livro que mais sofreu e sofre perseguições. Foi o livro mais queimado em fogueiras, o livro mais proibido e durante séculos vem superando as implacáveis perseguições por líderes, governos e organizações poderosas. O historiador Heinrich Graetz relata que já em 167 a.C., o rei Antíoco Epifânio tentou destruir todos os rolos dos escritos que hoje conhecemos como o Antigo Testamento. Os escritos só sobreviveram porque haviam comunidades judaicas fora de Israel, portanto fora do foco e do alcance de Antíoco. A Bíblia Sagrada vem sofrendo achaques e perseguições sistemáticas desde os tempos mais remotos, mas na atualidade não é muito diferente. Aliás, talvez até tenha se intensificado. Segundo a Wycliffe Global Alliance,
ainda tem quase 4.000 línguas no mundo para as quais não há tradução completa da Bíblia, o que se estima uma população de 255 milhões de pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, e a maioria dessa população está no continente asiático. Países como Coreia do Norte, Afeganistão, Paquistão, Irã, Arábia Saudita, Maldivas, Emirados Árabes, Catar, a China, o Vietnã, a Turquia, entre outros, segundo a organização Missão Portas Abertas, são lugares em que apenas possuir um exemplar da Bíblia já é motivo para perseguição, prisão e muitas vezes até a morte. Mas a perseguição à Bíblia não se restringe aos países dominados por outras religiões ou por ideologias políticas não alinhadas aos valores cristãos. No ano passado, na Escócia, país que já foi quase 100% cristão, o parlamento queria aprovar um projeto de lei disfarçado de ser contra o discurso de ódio, mas que, no fundo, penalizaria a Bíblia por sua doutrina de moralidade e ética. Nos Estados Unidos, país fundado sob os alicerces do cristianismo, cuja Bíblia é a base, também em 2020, enquanto um grupo fazia manifestações contra a atuação da polícia, exemplares da Bíblia foram queimados. No Brasil, projetos de leis de alguns estados que visavam a manutenção de um exemplar da Bíblia em bibliotecas escolares foram questionados pelo Ministério Público e acabou indo parar no Supremo Tribunal Federal, que, sob a relatoria da Rosa Weber, a lei foi julgada como inconstitucional, alegando que isso feriria a laicidade do Estado. Perceba que você não precisa ir muito longe para ver como o livro sagrado dos cristãos, mesmo com a importância extraordinária que tem na nossa história e civilização, continua sendo boicotado, perseguido e muitas vezes odiado e desrespeitado. A própria agenda globalista para 2030 traz em um de seus itens a proposta de que os valores ocidentais serão fortemente testados. Lembrando que os valores ocidentais são arraigados na Bíblia. Então temos a própria ONU com uma proposta de perseguição à Bíblia. Mas não se preocupe, a Bíblia já deu provas de que jamais vai sucumbir às perseguições e ao tempo. O próprio filósofo Immanuel Kant já dizia que a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. E todo o esforço para depreciá-la é um crime contra a humanidade. Aproveite a sua Bíblia. É um tesouro que você tem em mãos, trazido através dos tempos por mãos e corações que pagaram o preço para que ela estivesse à sua disposição. Abraham Lincoln diz que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Portanto, nesse dia da Bíblia, que se comemora no segundo domingo de dezembro, comece a conhecê-la melhor, porque, segundo Churchill, ninguém pode ser considerado bem preparado se não tem conhecimento profundo da Bíblia Sagrada.